I told you tonight Eu disse para vocês que essa noite I'm going to speak on the two greatest problems of the human race. eu falaria dos dois maiores problemas da raça humana: And that is fear and pain. medo e dor. Now tomorrow night, Amanhã à noite I'm going to talk to you about the third greatest problem in the human race. eu vou falar sobre o terceiro maior problema da raça humana, And that is anger. que é raiva. If you've been watching the news, Se você tem assistido as notícias, you know about the woman that's been on trial for killing her husband. você sabe sobre a mulher que está sendo julgada por assassinar o seu marido. She's educated. Ela foi educada. She's a dentist. Ela é uma dentista. And in one moment of losing control in her anger, she destroyed her entire life. E em um momento em que ela perdeu o controle sobre a sua raiva, ela destruiu toda a sua vida. Satan wants to destroy you. Satanás quer te destruir. He wants to destroy your marriage. Ele quer destruir o seu casamento, He wants to destroy your family relationships with your children. quer destruir o seu relacionamento em família com seus filhos, He wants to destroy you at work. quer te destruir no trabalho. And the number one way he does it is through your anger. A forma número 1 pela qual ele faz isso é pela sua raiva, Through your temper. pelo seu temperamento. Tomorrow night, Amanhã à noite, we're going to break that yoke of anger off of your life. nós vamos quebrar esse jugo de raiva sobre a sua vida. Now, Father, tonight I just yield myself to you and I ask you to speak through me. Pai, nesta noite eu me entrego a Ti e peço que o Senhor fale através de mim. Lord Jesus, I thank you for the work that you have promised me you will do here tonight. Senhor, eu te agradeço pela obra que o Senhor me prometeu que vai fazer aqui nessa noite. I thank you ahead of time Eu te agradeço antes do tempo, because you are faithful porque o Senhor é fiel and your word is sure. e a sua palavra é verdadeira. And you have promised me E o Senhor me prometeu that you will take the broken hearts that are here tonight que o Senhor vai tomar os corações quebrados que estão aqui nessa noite and you will put them all back together again e vai os unir novamente. and you will heal them E o Senhor vai os sarar and you will give the people new hearts. e dar a essas pessoas novos corações. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. I just ask that you will speak through me tonight, blessed Holy Spirit. Eu só peço que o Senhor fale através de mim essa noite, Espírito Santo. You are the great teacher O Senhor é o grande mestre. and I welcome you here tonight E eu te dou boas-vindas aqui esta noite. and I ask you to teach. E eu te peço que ensines. Now in the name of Jesus, Em nome de Jesus. I take authority over every demon spirit in this room tonight. Eu tomo autoridade sobre todos os demônios aqui nesta noite. I command you to be bound and I forbid you from functioning. Eu te comando que sejam amarrados e os proíbo de funcionar. You will not interfere with the work that God intends to do here tonight. Vocês não irão interferir com a obra que Deus quer fazer aqui esta noite. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay, I want to start out by talking to you about the issue of fear. Eu quero começar falando para vocês sobre medo. And the first thing we need to do is look and see what God's Word has to say about E a fear. primeira coisa que temos que fazer é ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre medo. Turn with me first to the book of Joshua, chapter 1. Abra comigo primeiro ao livro de Josué, capítulo 1. This is where God is giving Joshua instructions É aqui, to enable him to lead the children of Israel into the promised land. é aqui que Deus dá instruções a Josué para liderar o povo de Israel até a terra prometida. Joshua was responsible for more than 1 million people. Josué estava responsável por mais de 1 milhão de pessoas. And he couldn't just walk into the promised land. E ele não podia simplesmente entrar na terra prometida. He had to fight for it. Ele tinha que batalhar por ela.
he had to fight armies that were much more powerful than anything that he had available to him. Ele tinha que lutar contra exércitos que eram muito mais poderosos do que qualquer coisa que ele tinha com ele. But God gave Joshua the recipe for success. Mas Deus deu a Josué a receita para o sucesso. Look at Joshua, verse 6. Vamos ler Josué 1:6. It says, "Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them." Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. It says, "Be strong and have good courage." Ele disse, esforça-te e tem bom ânimo. What does the word courage mean? O que essa palavra ânimo ou coragem quer dizer? Does it mean the absence of fear? Será que quer dizer a falta de medo? No, Não, it does not. não significa isso. Courage means that you function in spite of fear. Coragem ou ânimo significa que você trabalha mesmo tendo medo. Courage means you do what you have to do no matter how afraid you are. Coragem significa que você faz o que você tem que fazer, não importa quanto medo você tenha. What is a coward? O que é um covarde? Cowardliness is the opposite of courage. Covardia é o oposto de coragem. A coward is someone who permits fear to control their actions. Covarde é uma pessoa que permite que o medo controle as suas ações. Look at verse 7. Veja o versículo 7. God repeats himself. E Deus se repete. He says, "Only be strong and very courageous." Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. And then in verse 9, E no versículo 9, once again, God says, "Have I not commanded you? mais uma vez Deus disse, não te mandei eu? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Now, didn't Jesus tell us the same thing? Jesus não nos disse a mesma coisa? He said, "Behold, I will never leave you and I will never forsake you." Ele disse, eis que nunca te deixarei, nem te desampararei. But the problem is, we have become a nation and a church of fearful people. O problema é que nós nos tornamos uma nação e uma igreja de pessoas atemorizadas. We are ruled by fear. Estamos sendo regidos pelo medo. That's one of the big reasons why there's no evangelism in the church today. E essa é uma das grandes razões pela qual não existe evangelismo na igreja hoje. We are afraid to go out on the street and talk to people about Jesus. Nós temos medo de sair pelas ruas e falar para as pessoas sobre Jesus. But it is vitally important that we know how God views our fear. Mas é vital que nós entendamos como Deus vê o nosso medo. Because we excuse our fear. Porque nós damos desculpas para o nosso medo. And we say, "Well, God understands." E dizemos, bom, Deus entende. How many times have you heard someone say that? Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? "Well, God understands. I just can't do this." Deus me entende, eu simplesmente não posso fazer isso. Well, let's just see how God does understand. Vamos ver como que Deus entende. Turn with me to the book of Revelation chapter 2. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2. This is Jesus Christ speaking directly to the church. E aqui está Jesus Cristo falando diretamente para a igreja. Revelation chapter 2 verse 10. Apocalipse 2, versículo 10. He said, "Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus does not promise the crown of life to someone who is not faithful unto death.
Jesus não promete a coroa da vida para alguém que não é fiel até a morte. Turn the page over to chapter 3, Vire a página para o capítulo 3, verse 5. versículo 5. Jesus said, "He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Now let me ask you a question. E deixa eu te perguntar uma pergunta. If your name is written in the book of life, are you going to go to heaven? Se o seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu? Yes or no? Sim ou não? If your name is not in the book of life, are you going to go to heaven? Se o seu nome não está no livro da vida, você vai para o céu? This says, if you do not overcome, Jesus himself is going to blot your name out of the book of life. Jesus diz aqui que se você não vencer, o próprio Jesus riscará o seu nome do livro da vida. I didn't write this. Eu não escrevi isso. God wrote it. Deus escreveu. If you let fear rule your life, Se você permitir que o medo venha reger a sua vida, you are in danger of going to hell. você está em perigo de ir para o inferno. If you disobey God Se você desobedecer a Deus, because you're afraid, porque você tem medo, you have denied Jesus Christ. você negou a Cristo Jesus. And you are not an overcomer. E você não é um vencedor. Your salvation, A sua salvação, your eternal life, a sua vida eterna, depends upon whether you learn to deal with fear. depende de você aprender a lidar com o medo. That's how God views your fear. É assim que Deus vê o seu medo. You must deal with fear in your Você life. precisa lidar com o medo na sua vida. Now let's turn back to Revelation chapter 21. Vamos voltar a Apocalipse, versículo 21. There's a very interesting verse here that gives a list of the people who are going to go to hell. Tem um versículo muito interessante aqui que dá uma lista de pessoas que vão para o inferno. Chapter 21, verse 8. Capítulo 21, versículo 8. Now, isn't this interesting? Number one on the list is the cowardly. É interessante que o número 1 nessa lista são os covardes. What's the literal translation of what it says there in the Portuguese? Those who are afraid. If you give in to fear, you're going to hell. Os medrosos. Se você der a mão ao medo, você vai para o inferno. And the cowardly comes before the unbelieving, the abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake that burns with fire. E os medrosos vêm antes dos incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, e eles não terão parte, terão a sua parte no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. If you are a coward, you are not going to heaven. Se você é um covarde, você não vai para o céu. I didn't write it. Eu não escrevi isso. God did. Deus escreveu. But you'd better take note. Mas você deve entender You cannot give in to fear. que você não pode dar a mão ao medo. You will lose your salvation if you do. Se você o fizer, você vai perder a salvação. And brothers and sisters, we are heading into some terrible times. Irmãos e irmãs, nós estamos entrando em tempos terríveis. And the problem is Satan has been having the pastors in the churches teach us wrongly. E o problema é que Satanás tem levado os pastores das igrejas a nos ensinar errado. They've been saying, don't worry about anything. Eles têm dito, não se preocupe com nada. We're going to be raptured out of here before anything bad happens. Nós vamos ser arrebatados aqui antes de qualquer coisa ruim aconteça. Wrong. Errado. Judgment begins in the house of the Lord. Julgamento começa na casa do Senhor. If God does not judge the United States of America, He's going to have to apologize to Sodom and Gomorrah.
Se Deus não julgar os Estados Unidos da América, Ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. And brothers and sisters, we Christians are responsible before God for what has happened in this nation. E irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus para o que tem acontecido nesta nação. When the stock market crashes, Quando a bolsa de valores cair, when the terrorist bombs start going off, quando as bombas dos terroristas começarem a explodir, are you going to be an overcomer? você vai ser um vencedor? Or are you going to give in to fear? Ou você vai desistir por causa do medo? Your very salvation depends upon what you do. A sua salvação depende do que você vai fazer. Your eternal life depends upon how you react. A sua vida eterna depende de como você reagir. So let's talk about how to deal with fear. Então vamos falar em como lidar com o medo. There are two kinds of fear. Existem dois tipos de medo. The first kind is natural human fear. O primeiro tipo é medo natural, humano. God built it into us. Deus colocou isso em nós. It's one of the emotions He gave to us. É uma das emoções que Ele nos deu. Fear can be a good thing. Medo pode ser algo bom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o início da sabedoria. If you fear God more than you fear man, then you will be successful in God's kingdom. Se você temer a Deus mais do que você teme aos homens, você vai ter sucesso no reino de Deus. But fear can be a very bad thing. Mas o temor pode ser algo muito terrível. It can defeat us. Pode nos destruir. It can cause us to lose our faith. Pode nos levar a perder a nossa fé. It can cause us to deny Christ. Pode nos levar a negar a Cristo. And it can cause us to lose our salvation. E pode nos levar a perder a nossa salvação. Now the second kind of fear is demonic fear. O segundo tipo de temor é temor demoníaco. Demon spirits have the ability Os demônios têm a capacidade, from outside of you, de fora de você, to inject fear into you. injetar medo em você. They can do it just the same that I, as a physician, can take a needle and syringe and put a shot of medicine in your arm. Eles podem fazer isso da mesma forma que eu, como médica, posso pegar uma agulha e injetar remédio no seu braço. They can, in one split second, totally fill you up with fear. Em um segundo, eles podem completamente te encher de medo. But that's the easiest kind of fear to deal with. Mas esse é o tipo de medo mais fácil de lidar. You have authority over those demons in the name of Jesus. Você tem autoridade sobre esses demônios em nome de Jesus. Mark chapter 16, verse 17. Marcos 16, 17. Jesus said, "These signs will follow those who believe. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que crerem. In my name they shall cast out demons." Em meu nome expelirão demônios. Now it does not say these signs shall follow Rebecca Brown. Não diz que esses sinais seguirão Rebecca Brown. Doesn't say these signs shall only follow pastors. Não diz que esses sinais somente vão seguir os pastores. If you are a believer in Jesus Christ, Se você é crente em Cristo Jesus, then you have authority in His name over the demon spirits of fear. então você tem autoridade no nome dele sobre os demônios. And when fear suddenly overtakes you in a split second, E quando o medo de repente tomar conta de você em um segundo, that is normally demonic fear. normalmente é medo demoníaco. You open your mouth, Você abre a sua boca, you speak out loud, você fala alto and you say, "Fear, e você diz medo, get out of here in the name of Jesus. saia daqui em nome de Jesus. Get off of my back. Saia das minhas costas. I will not have you. Eu não te aceito. Get out of here Saia daqui. right now Agora, in Jesus' name." em nome de Jesus. Use your authority Use a sua autoridade and rebuke it until it goes. e o repreenda até que ele saia. God is with me. Who can be against me? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Jesus said, "I will never leave you." He's right here beside me. Jesus disse, nunca vos deixarei, ele está aqui do meu lado. Talk to fear. Fale com o medo Overcome it. e vença o medo. But the second kind of fear, human fear, Mas o outro tipo de medo, medo humano, is much more difficult to deal with. é muito mais difícil lidar com ele. I was born and raised in fear. Eu
nasci e fui criada em medo. I am a very fearful person in the natural. Eu sou uma pessoa muito medrosa do natural. My parents were consumed by fear. Os meus pais eram consumidos pelo medo. We lived under the constant threat in the religious group in which I was raised that if we disobeyed one of the rules, we'd be kicked out of the church and we'd lose our salvation. Nós vivíamos sob a ameaça constante na igreja que nós estávamos, que se nós não seguíssemos as regras, seríamos expulsos da igreja e perderíamos a nossa salvação. So our very lives were controlled by fear. Então as nossas vidas inteiras eram controladas pelo medo. My mother was afraid of her own shadow. A minha mãe tinha medo da sombra dela. And she definitely was afraid of mine. E definitivamente ela tinha medo da minha sombra. So that's one of the things God began to deal with me in my life. Essa é uma das coisas que Deus começou a lidar comigo na minha vida. But I didn't receive the final answer until the year 1991. Mas eu não recebi a resposta final até o ano de 1991. Daniel and I had been married for a little over a year. Daniel e eu havíamos sido casados por um pouco mais de um ano. We were living in Iowa. Estávamos morando em Iowa. We had a beautiful, huge home. Tínhamos uma casa enorme e bonita. I had it full of people that we were ministering to all the time. Eu tinha várias pessoas que estavam nos ministrando o tempo todo. We were pastoring a church that was growing by leaps and bounds. Estávamos pastoreando uma igreja que estava crescendo a todo vapor. I had a full-time secretary. Eu tinha uma secretária tempo integral. And life was wonderful. E a vida era maravilhosa. And then, e depois, in God's permissive will, na vontade permissiva de Deus, Daniel's family rose up against us. A família de Daniel se levantou contra nós. They wanted to destroy us. Eles queriam nos destruir. They falsely accused Daniel of committing crimes that he never committed. Eles falsamente acusaram Daniel de cometer crimes que ele nunca cometeu. And one weekend, when we were unexpectedly out of town, em um fim de semana, quando nós estávamos fora da cidade, and our secretary was staying in the house to look after things for us. E a nossa secretária estava na nossa casa para cuidar das nossas coisas para nós. At midnight that night, à meia-noite naquela noite, 10 men smashed in the front door of our house. 10 homens arrombaram a porta da frente da nossa casa. 2 of them were law enforcement. 2 deles eram policiais. The others were not. Os outros não eram. They came in and they grabbed our secretary. Eles entraram e pegaram a nossa secretária. And they treated her terribly. E a trataram terrivelmente. And they were going to kill her because they thought that she was me. E eles iam a matar porque pensaram que ela era eu. But she said the Holy Spirit just took her over. Mas ela disse que o Espírito Santo tomou ela and kept her calm. E a manteve calma. And she was finally able to persuade one of the men to get her purse out of the bedroom. E ela finalmente conseguiu convencer um dos homens a pegar a bolsa dela no quarto. And she was able to prove to them by her driver's license that she wasn't me. E ela conseguiu provar para eles pela sua licença de motorista que ela não era eu. So they decided to let her live. Então eles decidiram deixar que ela vivesse. But they threw her down in a chair. Mas eles a jogaram na cadeira. And they stuck a shotgun in her mouth. E eles colocaram uma arma na boca dela. And they held her that way for 4 hours. E eles a seguraram naquela posição por 4 horas. They backed a pickup truck up to the door and they emptied everything out of our house. Eles trouxeram um caminhão para frente da casa e tiraram tudo que estava dentro da casa. In one night we lost everything. Em uma noite nós perdemos tudo. We lost our home. Perdemos a nossa casa. We lost all of our personal belongings. Perdemos todos os nossos pertences pessoais. And the next day they seized all of our bank accounts. E no dia seguinte eles congelaram todas as nossas contas bancárias. We lost every penny that we had. Perdemos todos os centavos que nós tínhamos. And they wiped out our credit. E eles limparam nosso crédito. Our credit was gone. Nosso crédito já não existia. They put blocks in the banking computers so that we could not go anywhere and open up a checking account. Eles bloquearam os computadores bancários para que nós também não pudéssemos ir a nenhum outro lugar abrir uma conta bancária. We were totally shut out of the banking system. Estávamos completamente fora do sistema bancário. We had nothing but the clothes on our back
and the car we were driving. Nós não tínhamos nada além da roupa nos nossos corpos e o carro que estávamos dirigindo. And then they arrested Daniel, E depois eles prenderam Daniel and they threw him in prison e o lançaram na prisão with all of these false charges against him. com todas essas acusações falsas contra ele. They told Daniel and they told me that he would never see the light of day again. Disseram a Daniel e a mim que ele nunca mais veria a luz do sol de novo. And Daniel's family began to send assassins into the prisons to try and kill Daniel. E a família de Daniel começou a enviar assassinos na prisão para tentar matar Daniel. My husband Meu marido was the dearest thing to me in my life, era a coisa mais preciosa na minha vida para mim. and still is. E ainda é. And there is nothing worse E não existe nada pior than seeing someone who you love suffer. do que ver alguém que você ama sofrendo. That's the greatest pain that you can ever experience. Essa é a maior dor que você pode experimentar. Those of you who are parents know what I'm talking about. Vocês que são pais sabem o que eu estou falando. I tried to get an attorney, Eu tentei conseguir um advogado and finally I did. e finalmente consegui. And he began to make inquiries at the prison. E ele começou a fazer questionários na prisão. And as soon as the prison officials knew that I had an attorney, E tão cedo os oficiais da prisão souberam que eu tinha um advogado, they transferred Daniel out of that prison in the middle of the night and took him clear across America. eles transferiram no meio da noite a Daniel para outra prisão do outro lado do país. And when the attorney and I went to the prison, the official said, well, your husband's been transferred, but we can't tell you where. Quando eu e o advogado de manhã fomos lá, eles nos disseram que seu marido foi transferido, mas nós não podemos te dizer para onde. I had no idea where he was. Eu não tinha a menor ideia de onde ele estava. Every friend that we had turned against us, Todos os amigos que nós tínhamos se viraram contra nós, except for one couple. exceto um casal. Now, mind you, I had only been married just a little more than a year. Lembre-se que eu só estava casada há um pouco mais de um ano. And all the people that knew me, E todas as pessoas que me conheciam they told me, me disseram: Rebecca, Rebeca, you were deceived by Satan. você foi enganada por Satanás. You should never have married this man. Você nunca deveria ter casado com esse homem. He was sent into your life to destroy your ministry. Ele foi enviado para sua vida para destruir seu ministério. And this proves it. E essa é a prova. You should leave him Você deve deixar esse homem and divorce him. e o divorciar. And I severed my relationship with them in that instant. E eu quebrei o meu relacionamento com eles naquele momento. Listen to me, brothers and sisters. Irmãos e irmãs, me ouçam. When you're in the middle of a crisis, Quando você estiver no meio de uma crise, don't listen to ungodly counsel. não ouça conselhos que não são de Deus. Sever your relationship with those people. Termine seu relacionamento com essas pessoas. One couple stood with us. Um casal permaneceu conosco. So I would wait 3 or 4 days until Daniel could get to a telephone. Então eu esperei 3 ou 4 dias até que Daniel pudesse usar um telefone. And then he would call this couple. Então ele ligou para esse casal. And then they would tell me where he was. E eles me disseram onde ele se encontrava. And then I would drive clear across the United States E então eu dirigi através do país inteiro, to where Daniel was. até onde estava Daniel. And finally get an attorney. E finalmente conseguir um advogado. And then as soon as the attorney started making inquiries at the prison, E tão cedo o advogado começasse a fazer questionários na prisão. then they would transfer Daniel out in the middle of the night, Então eles transferiam Daniel novamente no meio da noite, all the way across America. até o outro lado da América. And they'd say, we can't tell you where he is. E eles me diziam: nós não podemos te dizer onde ele está. And then I'd have to wait another 3 or 4 days E então eu tinha que esperar mais 3 ou 4 dias till Daniel could get to a phone para que Daniel conseguisse usar o telefone and tell me where he was. e me dizer onde ele estava. And then I'd drive from the East Coast clear to the West Coast E então eu dirigia da costa leste para a costa oeste and go through the same thing all over e again. passar pela mesma coisa tudo de novo. For 40 days we did this. Durante 40 dias nós fizemos isso. And brothers and sisters, I was consumed by fear. E irmãos, eu estava consumida pelo medo. Toward the end of that period of time,
No fim desse período de tempo, I was driving from the West Coast back again to the East eu Coast. estava dirigindo da costa oeste de volta para a costa leste. And I was in Colorado, Eu estava em Colorado, in the mountains. nas montanhas, And I tried to take a shortcut to save some time, and I got lost. e eu tentei pegar um atalho para conseguir mais tempo e eu me perdi. It was in the middle of the night, Foi no meio da noite and a terrible windstorm came up. e uma tempestade de vento começou. So I pulled off the road because I was afraid I was going to be blown over. Então eu parei no acostamento porque eu estava com medo de ser jogada And I hit rock bottom. e eu cheguei no fundo do poço. Now you see, I had walked with the Lord long enough by then to know that when you're in a valley, the fastest way to get out of that valley is to learn whatever lesson God wants to learn. Eu já tenho estado com o Senhor por tempo suficiente para saber que quando você está no vale, a forma mais rápida de sair desse vale é aprender qual seja a lição que Deus quer que você aprenda. So I cried out to the Lord with everything that was within me. Então eu clamei ao Senhor com todas as forças que eu tinha. I said, Father, please, what do you want me to learn through all of this? E eu disse, Pai, por favor, o que você quer que eu aprenda com isso? And in this instant, the Lord spoke to me with crystal clarity. E nesse instante Deus falou comigo claramente. I don't always hear Him this clearly. Nem sempre eu ouço a Deus tão claramente. A lot of times I struggle, Muitas vezes eu tenho dificuldade, but I didn't this night. mas eu não tive dificuldade naquela noite. And God said to me, E Deus disse para mim, your fear of me is sin. o teu medo de mim é pecado. And I said, Lord, I don't understand. E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo. Your word says that the fear of God is the beginning of wisdom. A tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. He said, that means a reverential fear of me. E ele disse, isso significa um temor reverencial. He said, that's not the kind of fear that you have. E ele disse, esse não é o tipo de temor que você tem. He said, you are afraid of what I might permit Ele to happen in disse, your life. você tem medo do que eu possa permitir vir a suceder na sua vida. He was right. Ele tinha razão. There's no point in trying to hide your emotions from God. Não adianta tentar esconder suas emoções de Deus. I just started yelling. Eu comecei a gritar. I said, afraid, afraid. You better believe I'm afraid. Just look at what you have permitted to come into my life. Eu disse, medo? É claro que eu tenho medo. Olha para tudo que você já permitiu que acontecesse na minha vida. I have good reason to be afraid. Eu tenho bons motivos para ter medo. He said, your fear is sin. E ele disse, o seu medo é pecado. Now, a lot of you are afraid to commit yourself to God because you're afraid of what He might do with your life. Muitos de vocês têm medo de se compromissar com Deus porque você tem medo do que Ele possa vir a fazer com a sua vida. You're afraid that God won't do what you want Him to do. Você tem medo que Deus não venha fazer o que você quer que Ele faça. And He definitely wasn't doing what I wanted Him to do. E definitivamente Ele não estava fazendo o que eu queria que Ele fizesse. And I thought that all over, and finally I settled down and I said, okay, God, you do not lie. E eu pensei sobre tudo e de repente, finalmente eu falei, está bom, Deus, você não mente. If you say this fear is sin, then it is sin. Se o Senhor diz que esse medo é pecado, então é pecado. And I ask you to forgive me. E eu peço perdão. I said, but Lord, please, E eu disse, mas Senhor, por favor, what is the antidote? What is the cure for this kind of fear? qual é o antídoto? Qual é a cura para esse tipo de medo? He said, one thing only. Ele disse uma coisa somente: Trust. confiança. Trust that I have a reason good enough for whatever I permit to come into your life. Confie que eu tenho razões suficientes para qualquer coisa que eu permita vir sobre a sua vida. Even if you never know what that reason is. Mesmo que você nunca venha saber qual é essa razão. And I thought about that for a while. E eu pensei sobre isso por algum tempo. And finally I said, okay, God, Finalmente eu disse, está bom. I make a free will
decision. Eu faço uma decisão de livre escolha. I choose to trust you with all of my heart and all of my mind. Eu decido confiar em Ti com todo o meu coração e toda a minha mente. I said, but you know what, Lord, I have to be honest with you. E eu disse, mas sabe o que mais, Senhor? Eu tenho que ser sincera com o Senhor. My stomach doesn't trust you. O meu estômago não está confiando no Senhor. My stomach was in a knot. O meu estômago estava em um nó. The stress of those days was so severe, I lost 40 pounds in 40 days. O estresse daqueles dias foi tão severo que eu perdi 40 libras em 40 dias. I said, Lord, I can't control my physical body. E eu disse, Senhor, eu não posso controlar o meu corpo físico. How can this kind of gut fear, you know what I'm talking about, where your gut goes into a knot, how can that kind of fear be conquered? Como é que esse tipo de medo, você sabe, esse tipo de medo em que o seu interior se torna em um nó, como é que ele pode ser conquistado? He said, one way only. Ele disse somente de uma forma. If I choose to do a purely supernatural act in your life. Se eu escolher fazer um ato puramente sobrenatural na sua vida. He said the only way a human being can be in terrible, life-threatening circumstances and have no fear is if I do a purely supernatural act. Ele disse a única forma que um ser humano pode estar numa circunstância que ameaça a sua vida e não ter medo é se eu fizer uma atuação sobrenatural. I said, well, Lord, will you do that for me? Eu disse, então, Senhor, dá para o Senhor fazer isso por mim? He said, no, I will not. Ele disse, não, eu não vou fazer. I said, but God, why not? E eu disse, mas Deus, por que não? He said, because you don't trust enough. E ele disse, porque você não confia o suficiente. I was getting frustrated. Eu já estava ficando frustrada. I said, but Lord, E eu disse, mas Senhor, I made a decision to trust you with all my heart and all my mind. eu tomei a decisão de confiar em Ti com todo o meu coração e toda a minha mente. How can I get more trust than that? Como é que eu posso ter mais confiança do que isso? He said, one way only, E ele disse somente de uma forma, in the fire. no fogo. That's not what I wanted to hear. Não era isso que eu queria ouvir? He said, you see, I am going to permit you to walk through the fire again and again and again. Ele disse, sabe, eu vou permitir que você passe pelo fogo outra vez e outra vez e outra vez. And he said, every time your trust will grow. E ele disse, todas as vezes a sua confiança vai crescer. And he said, I'm going to allow you to walk through the fire so many times E ele disse, eu vou permitir que você passe pelo fogo tantas vezes that you will reach the point where you can walk through literal flames and they will not touch you. e você vai chegar ao ponto que você pode caminhar sobre chamas literalmente e elas não vão te tocar. I said, oh God, I hope that's not a word of prophecy. I'm going to be dead of a heart attack long before then. E eu disse, Senhor, eu espero que essa não seja uma palavra de profética, porque eu vou morrer de ataque cardíaco muito antes disso. He said, I am determined to build trust in your life because you will conquer fear. E ele disse, eu estou determinado em construir confiança na sua vida, porque você vai vencer o medo. The solution to fear is trust. A solução para o medo é a confiança. Now, brothers and sisters, some of you are in the fire tonight. Mas, irmãos, alguns de vocês estão no fogo essa noite. And you are kicking and screaming and bawling and squalling. E vocês estão esperneando e chutando e chorando. But God wants to build your trust. Mas Deus quer construir a sua confiança. Because He is determined to raise up an army to do great exploits. Porque Ele está determinado em levantar um exército que faça grandes obras. And if you're going to do great exploits, you have to conquer fear. E se você vai fazer grandes obras, você precisa vencer o medo. Because great exploits are not done in the good times, they're done in the bad times. Porque grandes coisas não são feitas em tempos bons, são feitas em tempos maus. Do you understand? Você entende? All right, now let's go on to the issue of pain.
Muito bem, então vamos prosseguir para o assunto da dor. Please turn to Jeremiah chapter 10. Por favor, abra em Jeremias capítulo 10. By the way, E por falar nisso, God came in for us. Deus Daniel spent 80 days in prison, Deus nos ajudou. Daniel passou 80 dias na prisão and we ended up in a 3-year court battle. e depois terminamos numa batalha na corte de 3 anos. And eventually God taught me the most important weapon of spiritual warfare He's ever given me. E eventualmente Deus me ensinou a arma mais importante de batalha espiritual que Ele jamais me deu. And the judge in Daniel's case rose up and said, I know that this man is innocent, and threw the case out of court. E o juiz se levantou e disse: eu sei que este homem é inocente, e tirou o caso da justiça. Okay. Jeremiah chapter 10. Jeremias capítulo 10. You see, the problem is, brothers and sisters, our churches are full of hurting people. Sabe, o nosso problema é que as nossas igrejas estão cheias de pessoas com dor. Full. Cheias. And I'm not talking about physical pain. Eu não estou falando de dor física. I'm talking about emotional pain. Estou falando de dor emocional. Because we live in an evil world. Porque nós vivemos em um mundo mau. People do terrible things. As pessoas fazem coisas terríveis. Many of you in here were abused while you were children growing up. Muitos de vocês aqui foram abusados quando crianças. Some of you were sexually molested by your very own parents. Alguns de vocês foram molestados sexualmente pelos seus próprios pais. The people you should have been able to trust the most. Aquelas pessoas que você deveria poder confiar mais. Some of you were raised in split homes. Alguns de vocês foram criados em lares separados. Some of you have never experienced the love of parents. Alguns de vocês nunca experimentaram o amor dos pais. Some of you have been through terrible, destructive, painful divorces. Alguns de vocês passaram por divórcios destruidores, terríveis, dolorosos. Some of you have been cheated. Alguns de vocês foram traídos, Lied about. Foram caluniados, Stabbed in the back. foram traídos. If you're in a ministry, Se você está no ministério, the people who you help the most as pessoas que você ajuda mais will hurt you the fastest. vão te machucar mais rápido. Is that not true? Não é verdade? Yes, it is true. É verdade. The people you lay your life down will turn around and try to destroy you. Aquelas pessoas por quem você entrega a sua vida vão se voltar e tentar te destruir. People do terrible things to one another. Pessoas fazem coisas terríveis umas contra as outras. And people go from church to church. E as pessoas vão de igreja em igreja. And they go from altar to altar. E vão de altar em altar. And the pain never stops. E a dor nunca cessa. They come forward to the altar. Eles vêm à frente ao altar And they get prayed for. e nós oramos por eles. But Monday comes Mas segunda-feira chega and nothing's different. e nada está diferente. Is this not true? Não é verdade? And eventually we reach the point of Jeremiah chapter E 10, eventualmente nós chegamos ao ponto de Jeremias capítulo 10, verses 19 and 20. versículos 19 e 20. Woe is me for my hurt. My wound is severe. But I say truly, this is an infirmity, and I must bear it. Just verse 19 only. Ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, mas eu ainda digo, certamente isso é minha enfermidade e eu devo suportá-la. You see, we finally come to the point where we say, well, this is just the way life is, and I just have to put up with it. Finalmente nós chegamos ao ponto em que dizemos, bom, é assim que é a vida e eu vou ter que aguentar isso. But that pain Mas aquela dor is destroying you. está te destruindo. It interferes with your relationships with other people. Ela interfere com o seu relacionamento com outras pessoas. It interferes in your relationship with God. Ela interfere com o seu relacionamento com Deus. You become unable to trust anyone. E você se torna incapaz de confiar em ninguém.
and you certainly don't trust God, e certamente você não confia em Deus, and you're unable to conceive of God's love for e you. você é incapaz de compreender o amor de Deus por você. And so you have great difficulty in your relationship with the Lord. Então você tem grande dificuldade no seu relacionamento com o Senhor. And this emotional pain requires so much energy to cope with. E esse dor emocional requer tanta energia para você lidar com ela. So you're tired all the time. Então você está sempre cansado. And you don't have the strength to do the things that you need to do. E você não tem força para fazer as coisas que você precisa fazer. And many of you are tormented with nightmares and flashbacks. E muitos de vocês são tormentados por pesadelos e memórias. Many people have destroyed marriages. Muitos têm casamentos destruídos. Because I have counseled with so many people. Porque eu já tenho aconselhado tantas pessoas. Where the one spouse has spent the whole married life getting even on the other spouse for something the father did to him or her. Onde cônjuge passa a sua vida inteira tentando descontar no outro cônjuge algo que o seu pai fez com ele. Have you not seen that, Pastor? Você já não viu isso, pastor? Yes, many times. Sim, muitas vezes. Well, let's turn over the page to Jeremiah chapter 8. Bom, vamos virar a página para Jeremias capítulo 8. And this is what God has to say to the churches today. E isso é o que Deus tem a falar para as igrejas hoje. He says, "For they have healed the hurt of the daughter of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace." That's chapter 8, verse 11. Capítulo 8, versículo 11. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. The churches are healing the people's wounds slightly. As igrejas estão curando as feridas das pessoas, levianamente. They're just putting a band-aid over it, Elas só põem um band-aid em cima da ferida, but they're not healing it. mas não estão a curando. Well, you know, I didn't have the answer for this for many years. E sabe, eu não tinha resposta para isso durante muitos anos. I brought people out of Satan's kingdom. Eu trouxe pessoas do reino de Satanás. I could get rid of all their demons Eu podia expelir todos os seus demônios and set them free, e os libertar, but I could never heal their emotional pain. mas eu nunca podia curar a sua dor emocional. I never had the key to that until I met my husband. Eu nunca tive a chave para isso, até que eu conheci meu marido. I learned about it through Daniel. Eu aprendi sobre isso através de Daniel. Let's turn to the book of Philippians chapter 3. Vamos virar para o livro de Filipenses, capítulo 3. Now listen to me, brothers and sisters. Não me ouçam, irmãos e irmãs. I am going to make some of you angry tonight, Nessa noite eu vou fazer alguns de vocês passarem raiva, because I am going to present truth to you. porque eu vou apresentar a verdade a vocês. And truth hurts. E a verdade dói. And that's why this concept is not being taught in the churches. E é por isso que esse conceito não está sendo ensinado nas igrejas. It doesn't bring in good love offerings. Ele não traz boas ofertas de amor. But we've already taken up the love offering. Mas nós já tiramos as ofertas de amor. So I'm free to make you angry. Então eu estou livre para te dar raiva. But I am speaking to you in love. Mas eu estou falando com você em amor. And because I love you, I'm going to give you truth no matter how much it hurts. E porque eu te amo, eu vou te dar a verdade, não importa o quanto doa. Philippians chapter 3 and verse 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. The Apostle Paul says, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." O apóstolo Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. The Apostle Paul said, no matter what happened, I take the things that are in the past, I put them in the past, and I leave them there.
O apóstolo Paulo disse, não importa o que aconteça, eu pego as coisas que estão no passado, eu as lanço no passado e eu as deixo no passado. That's easy to say, É muito fácil falar, but it's not easy to do. mas não é fácil fazer. So how do you do that? Então como você faz isso? Let's turn please to Hebrews chapter 12. Vamos virar em Hebreus capítulo 12. Hebrews just jumped out of my Bible. Hebreus pulou para fora da minha Bíblia. Chapter 12, Capítulo 12, verses 2 and 3. versículos 2 e 3. It says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. But consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. And now let's turn to 1 Peter chapter 2, E agora vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 2, and beginning in verse 21. começando no versículo 21. It says, for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow in his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who when he was reviled did not revile in return, and when he suffered he did not threaten, but he committed himself to him who judges righteously. 21 to 23. De 21 a 23. Porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Daniel Had terrible amounts of hurt in his life. teve uma quantidade de dor terrível sobre a sua vida. He was extremely severely abused as a child. Ele foi abusado severamente e extremamente quando criança. So severely abused that he was nearly killed on a number of occasions. Ele foi abusado tão severamente que ele foi quase morto em várias ocasiões. He still bears the physical scars of those wounds today. Ele ainda tem as cicatrizes físicas daqueles ferimentos ainda hoje. He never experienced the love of parents. Ele nunca experimentou amor dos seus pais. He never experienced love in any form. Ele nunca experimentou amor de qualquer forma. The only emotions he ever had in all of his formative years was hatred, anger, and bitterness. A única emoção que ele teve em todos os seus anos de infância foi ódio, raiva And bitterness. e amargura. And so when Daniel came out of that boarding school, Então, quando Daniel saiu daquele colégio interno, he intended to get even with the whole world for what had been done to him. a intenção dele era se vingar inteiro pelo que foi feito contra ele. He literally became a fight going someplace to happen. He literally became a fight going someplace to happen. Ele literalmente se tornou uma briga andante. And then Daniel was forced by his parents into an arranged marriage. Então Daniel foi forçado pelos seus pais a entrar num casamento. He hated his first wife. Ele detestava sua primeira esposa. And then when she accepted Christ, E depois, quando ela aceitou Jesus, through her prayers, através das suas orações, God did a miracle Deus fez um milagre and made Daniel fall in love with her. e fez com que Daniel se apaixonasse por ela. Less than 1 year Menos de um ano after Daniel fell in love with his wife, depois que Daniel passou a amar a sua esposa, she was tortured to death ela foi torturada até a morte, in front of his eyes.
na frente de seus olhos, because she refused to deny Christ. porque ela recusou a negar a Cristo. She was 8.5 months pregnant with their only child. Ela estava grávida de 8 meses e meio com o seu único filho. The child was cut out of her and killed in front of him. A criança foi cortada para fora dela e assassinada em frente dele. You can't possibly imagine the emotions that were in his life. Você não pode imaginar as emoções que estavam na sua vida. And he accepted Christ himself after that then. E depois disso, ele também aceitou a Cristo. He lost all of his fortune. Ele perdeu toda a sua fortuna. He was a multi-billionaire prior to that. Ele era um multibilionário antes disso. And he lost it all. E ele perdeu tudo. For 3 years, Por 3 anos, he struggled. ele teve dificuldades. He went from church to church, Ele passou de igreja em igreja. but he could never find any peace. Mas ele não podia achar paz. He could never find any resolution to his terrible, tormentive grief over the death of his first wife and child. Ele nunca conseguia ter paz do tormento, do seu sofrimento por causa da perda da sua esposa e filho. He was absolutely tortured with nightmares and flashbacks of her death. Ele era absolutamente atormentado com pesadelos e lembranças da sua morte. And one day, E um dia, about 3 months before he met me, uns 3 meses antes dele me conhecer, he was in Colorado, ele estava em Colorado. and he was a part of a very large church, about 4,000 people. Ele era parte de uma igreja muito grande, umas 4.000 pessoas. And they televised their Sunday morning services live. E os seus cultos de domingo de manhã eram passados ao vivo na televisão. And Daniel was sitting down in the front row, as was his habit. E como era de hábito, Daniel estava sentado na primeira fileira. And a guest speaker had been invited to come in to speak. E um pregador foi convidado a vir pregar na sua igreja. I don't know if you've heard of him or not, but it was Sim. Bishop Benson Idahosa from Africa. Eu não sei se você já ouviu falar nele, mas era o bispo Idahosa Idahosa, yeah. He da was África. an incredibly powerful prophet of God. Ele era um profeta de Deus inacreditavelmente poderoso. He has since gone on to be with the Lord. E desde então ele passou a estar com o Senhor. But he was up there preaching. Mas ele estava lá pregando He was about a half an hour into his sermon. e já estava pregando uma meia hora. And all of a sudden he stopped. E de repente ele parou. And he said, I cannot continue with my sermon. E ele disse, eu não posso continuar com o meu sermão. Because God wants me to speak to a young man that's here this morning. Porque Deus quer que eu fale com um jovem que está aqui nesta manhã. He said, excuse me a minute. I have to give this young man a word from the Lord before I can continue with my sermon. E ele disse, com licença, um minuto, eu preciso entregar uma palavra do Senhor a esse jovem antes de continuar o meu sermão. So he walked down off the stage. Então ele desceu da plataforma, And he went and he stood in front of Daniel. se pôs em frente a Daniel. Now you have to understand something about my husband. Você tem que entender uma coisa sobre o meu marido. He was a master in the martial arts. Ele era mestre em artes marciais. And he has the hot temper that every Jew has. E ele tem um temperamento difícil que todos os judeus têm. You will never have a real understanding of what's going on in the Middle East until you live with a Jew. Você nunca vai entender o que está acontecendo no Oriente Médio até que você more com um judeu. They can be in a rage in a split second. Eles podem estar enfurecidos em um segundo. That's why they're all fighting one another over there all the É por time. isso que eles estão sempre brigando uns com os outros lá o tempo todo. Because the Arabs are descendants of Abraham too. Porque os árabes são descendentes de Abraão também. They came from Ishmael. Eles vieram de Ismael. And so Benson walks over to Daniel Então ele vai até Daniel and he shoves his finger in Daniel's chest. e ele pôs o seu dedo no peito do Daniel. You don't do that to my husband. Você não faz isso com meu marido. I learned that very early. Eu aprendi isso muito cedo. And he said, E ele disse, você. you are not a son of God. Ele disse, você não é um filho de Deus. And Daniel jumped to his feet and he was going to deck him. E Daniel se levantou e ele ia bater nele. But he couldn't get his fist to work. Mas ele não conseguia que a sua mão funcionasse. And so he yelled back at him
at the top of his voice. Então ele gritou com ele o mais alto que ele podia. He said, "You are a liar. E ele disse, você é um mentiroso. I accepted Jesus Christ as my Messiah." Eu aceitei Jesus Cristo como meu Messias. And Benson said, "So what? Ele disse, e daí? You are not a son of God because you are a victim." Você não é um filho de Deus porque você é uma vítima. He said there are no victims in God's kingdom. Ele disse, não existem vítimas no reino de Deus. He said when Jesus Christ died on that cross, Ele disse, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, He not only paid the price for every sin you would ever commit, não só ele pagou o preço por todos os pecados que você vai cometer, but He also paid the price mas ele também pagou o preço for complete restitution to you for everything that's been done to harm you. pela completa restituição de tudo que foi feito contra você. He said, "So you've been hurt. E ele disse, então você foi magoado. Get over it." Esquece. And he turned around, Yes, walked back up on the stage, picked up where he left off on his sermon and started in to preach again. Voltou à plataforma, continuou onde ele havia parado no seu sermão e continuou pregando. Daniel was furious. Daniel estava furioso. How dare this man speak to him like that? Como esse homem se atreveu a falar com ele dessa forma? He had no concept of what Daniel had suffered. Ele não tinha conceito nenhum do que Daniel havia sofrido. How dare he humiliate him on public television? Como é que ele se atreveu a humilhá-lo em televisão pública? Daniel went charging out of the church. O Daniel saiu furioso para fora da igreja. He said, "That's it. Ele disse, acabou. I'm never having anything to do with God again. Nunca mais eu vou querer nada com Deus. I'm never setting foot in a church again. Eu nunca mais vou pôr meus pés numa igreja. I'm finished with Christianity. Eu já acabei com o cristianismo. I'm going to go buy a Harley Davidson motorcycle, Eu vou comprar uma moto Harley Davidson and I'm going to go join the Hell's Angels, e eu vou lá me juntar aos anjos do inferno. and I'm going to grow a ponytail and get tattoos, E eu vou pegar tatuagem e eu vou deixar crescer o meu cabelo. and I'm going to ride off into the sunset and never be heard of again." E eu vou dirigir minha moto e nunca mais vão ouvir falar de mim de novo. And Daniel took off in his car and he went driving to another city where he knew there was a Harley Davidson dealership. E ele pegou seu carro e foi em direção a outra cidade onde ele sabia que tinha um revendedor de motos. And while he was driving, E enquanto ele estava dirigindo, God sat down in the passenger seat. Deus se sentou no assento do passageiro. And he spoke to Daniel audibly. E ele falou com Deus audivelmente. And he said, "You are not my son." E ele disse, você não é o meu filho. And Daniel said, "I am too. E Daniel disse, sou sim. I accepted Jesus Christ as my Savior and my Messiah. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e meu Messias. At great cost, I might add." E eu vou adicionar com muito custo. And God said, "No, E Deus disse, não. you're not my son because you're still a victim. Você não é meu filho porque você ainda é uma vítima. There are no victims in my kingdom." Não existem vítimas no meu reino. And Daniel proceeded to get in a fight with God, E Daniel continuou brigando com Deus, as only a Jew can do. como somente o judeu pode fazer. Nobody can fight with God like the Jews can. Ninguém mais pode lutar com Deus como os judeus podem. And he was so busy fighting with God, he drove right past the Harley Davidson motorcycle shop. Ele estava tão ocupado brigando com Deus que ele passou o revendedor da Harley Davidson. And finally he ended up in a small town. E finalmente ele acabou por cair numa cidade pequena. And he pulled into a drive-in restaurant. E ele passou por um restaurante drive-in. That's where you sit in your car and eat, and the car hops come out and take your order and bring the food to your car. É ali onde você pode ficar no seu carro e as pessoas vêm trazer comida até o seu carro. And so while he was sitting there fighting with God, Enquanto ele estava lá brigando com Deus, the young girl came out
and knocked on his car window. A moça veio e bateu na janela do seu carro. And he rolled down his window. E ele abaixou a janela. And she said, "Sir, may I take your order?" E ela disse, senhor, que eu posso te ajudar? He said, "No, leave me alone. Can't you see I'm fighting with God?" E ele disse, não, me deixe em paz. Você não vê que eu estou brigando com Deus? You have to know my husband to appreciate this. This is exactly the way Daniel is. Você tem que conhecer o meu marido para apreciar isso. É exatamente assim que ele é. And she said, "Well, excuse me." E ela disse, com licença. And she went back into the restaurant. E ela voltou para dentro do restaurante. And pretty soon everybody was looking out the window. E em breve todo mundo estava olhando pela janela. And Daniel said, "See, God, they all think I'm crazy. E Daniel disse, está vendo Deus? Todo mundo acha que eu sou louco. And it's your fault. E é sua culpa. And I'm a victim. E eu sou uma vítima. And it's your fault." E é sua culpa. And pretty soon the sheriff's car pulled up. E em breve chegou o carro do xerife. And the sheriff came and knocked on his window. E o xerife chegou e bateu na janela do carro dele. And Daniel rolled down the window. E o Daniel abaixou a janela. And he said, "Get out of the car and give me your car keys." E ele falou, sai do carro e me dá a chave do seu So carro. Daniel did. Então o Daniel And he fez. took him by the arm and he walked him over to the police car. E ele pegou ele pelo braço, levou ele até a viatura de polícia, And he put him in the back seat. colocou ele no assento de trás. And Daniel continued yelling at God the whole way. E Daniel continuou brigando com Deus o caminho inteiro. He said, "See, now I'm going to be hauled off to jail. Or maybe he's going to take me to the loony bin. And it's all your fault." Ele disse, tá vendo? Agora eu vou ser levado para a prisão ou então para o hospício e é tudo a sua culpa. I'm a victim because you made me a victim. Eu sou uma vítima porque você me fez uma vítima. And the police officer never said a word. E o policial nunca disse uma palavra. And he drove down several streets and around the corner. Ele passou várias ruas e depois virou a esquina. And he pulled up in front of a little church. E ele parou na frente de uma igrejinha. And he got Daniel out of the car. Ele tirou Daniel do carro. And he unlocked the church door. Ele destrancou a porta da igreja. And he walked Daniel down front to the altar. E ele levou Daniel até a frente do altar. And he said, "Now this is where you fight with God." E ele disse, é aqui que você briga com Deus. He said, "I'm a deacon of this church. E ele disse, eu sou um diácono nessa igreja. And I'm going to lock you in here until God wins." E eu vou trancar você aqui dentro até que Deus vença. And he said, "By the way, E ele disse, por falar nisso, God had better win by 6:30 é melhor que Deus vença até as 6:30. because that's when our evening service starts." Porque é aí que começa o nosso culto de noite. So Daniel paced back and forth and back and forth, Então Daniel ficou andando para trás, para frente, para trás, fighting with God. lutando com Deus. He said, "God, how could you have allowed all this to happen to me? E ele disse, Deus, como você permitiu que isso tudo acontecesse comigo? My wife loved you. A minha esposa te amava, She served you. ela te servia, And you did not protect her. e você não a protegeu. She trusted you. Ela confiou em você, And you didn't care. e você não se importou. You allowed her to be tortured to death. Você permitiu que ela fosse torturada até a morte. You made me fall in love with her. Você me fez passar a amar a minha esposa. And you took her away from me. E depois você a tirou de mim. I was an innocent child. Eu era uma criança inocente. And your word says you supposedly love children. E a sua palavra diz que supostamente você ama as But crianças. you didn't care about me. Mas você não se importava comigo. You let me be tortured Você deixou que eu fosse torturado for years and years and years. durante anos e anos e anos. And God said, "I am." E Deus disse, eu sou. You are the clay and I am the potter. Você é o barro e eu sou o oleiro. He said the clay cannot ask the potter, "What are you doing?" O barro, ele disse, não pode perguntar ao oleiro o que você está fazendo. Who are you to question me? Quem é você para questionar a mim? Daniel said, "But I have a right to question you." E Daniel disse, mas eu tenho o direito de te questionar. God said, "You have no rights. I own you." E Deus disse, você não tem direito algum. Eu sou dono de você. I am God and you are my creation. Eu sou Deus e você é minha criação.
You see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e irmãs? you will never come to a resolution of your pain Você nunca vai chegar à solução da sua dor as long as you are demanding God to tell you why. desde que você esteja exigindo que Deus te diga por quê. God is God. Deus é Deus. His ways are not our Os ways, seus caminhos não são os nossos caminhos. and His thoughts are not our thoughts. E os seus pensamentos não são os nossos And pensamentos. let me tell you something. E deixa eu te dizer algo. God doesn't owe you anything. Deus não te deve nada. There is only one acceptable reason for serving God. Só existe uma razão aceitável para servir a Deus. And most of you are not serving Him for that reason. E a maioria de vocês não estão servindo por essa razão. Most of you are serving God in order to get something. A maioria de vocês está servindo a Deus para conseguir algo. You want to get salvation. Você quer conseguir salvação. You want to get eternal life. Você quer conseguir a vida eterna. You want to get healing. Você quer conseguir a cura. You want to get finances. Você quer conseguir finanças. If you're serving God in order to get, you are serving Him for the wrong reason. Se você vindo a Deus para conseguir algo, você está o servindo pela razão errada. There's only one acceptable reason for serving God. Só existe uma razão aceitável para servir a Deus. And that is because God is. E isso é porque Deus é. God is. Deus é. How could Kai, Daniel's first wife, Como é que Cai, a primeira esposa de Daniel, who had it all, que tinha tudo, she had beauty, ela tinha beleza, wealth beyond anything we can imagine, riqueza além de qualquer coisa que podemos imaginar. suddenly a husband who loved her, De repente, até um marido que a amava. God worked a miracle and gave her a uterus after her uterus had been removed and allowed her to get pregnant. Deus a deu um filho e um útero quando o útero dela havia sido removido e Deus permitiu que ela ficasse grávida. She was only 1 year old in the Lord when she laid down her life rather than deny Christ. Ela só tinha 1 ano de idade no Senhor quando ela deixou a sua vida para não negar a Cristo. You might be willing to lay down your life when all hell is broken loose in it. Talvez você esteja disposto a deixar a sua vida quando ela estiver no inferno. That's when you say, oh God, take me out of here. E aí que você diz, Senhor, me tira daqui. But you're not interested in laying down your life when things are going good. Mas você não está interessado em deixar a sua vida quando tudo está indo bem? What gave Kai the power to do that? O que deu a Cai o poder para fazer isso? Because when Kai accepted God, Porque quando Cai aceitou Jesus, she accepted Him for one reason only. ela aceitou ele por uma razão somente. Because she discovered that He is. Porque ela descobriu que ele é. She did not accept Him in order to gain salvation. Ela não aceitou Jesus para conseguir salvação. She didn't accept Him to get anything. Ela não aceitou para conseguir nada. And so when God said, lay down your life, Kai said, yes, Lord, here it is. Então quando Deus disse, deixa a sua vida, Cai disse, sim, Senhor, aqui está. And God told Daniel, you must come to the point where you serve me for one reason only. E Deus disse a Daniel, você precisa chegar ao ponto onde você me serve somente por uma razão. Because I am. Porque eu sou. He said, your anger against me is sin. E ele disse, a sua ira contra mim é pecado. You have no right to question me. Você não tem nenhum direito de me questionar. I owe you nothing. Eu não te devo nada. I don't even owe you salvation. Eu nem sequer te devo salvação. It is only out of my great love and mercy that I provided salvation for the human race. É somente por causa do meu grande amor e misericórdia que eu providenciei salvação para a raça humana. You would think that would have put Daniel in his place. E você acha que isso colocaria Daniel no lugar dele? But he said, well, God, I want you to show me something. Mas ele disse, oh, bom Deus, eu quero que você me mostre uma coisa. Show me just one
person in your word who has suffered as much as I have but wasn't a victim. Me mostre somente uma pessoa na sua palavra que sofreu tanto quanto eu e não era uma vítima. God said, well, where would you like me to begin? E Deus disse aonde você gostaria que eu começasse. Daniel said, I don't care anywhere. E ele disse, Daniel disse, eu não me importo em qualquer lugar. God said, all right, let's take Joseph. E Deus disse, muito bem, vamos começar com José. Favorite son of his parents. O filho favorito dos seus pais. Loved by his parents. Amado pelos seus pais. Pampered. Cuidado. Spoiled. Mimado. Given everything. Foi dado tudo. Lived in wealth. Viveu em riqueza. Educated. Educado. Gifted by God. Com dons de Deus. Hated by his brothers. Odiado pelos seus irmãos. Taken from a life of privilege and luxury. Tirado de uma vida de luxúria e privilégios. Thrown into a pit to die. Lançado em um poço para morrer. Then pulled from the pit and sold as a slave in Egypt. E depois tirado dali e vendido como escravo para o Egito. Brothers and sisters, if you think you're living a hard life, you just try being a slave in Egypt for a while. Irmãos e irmãs, se você acha que a sua vida está difícil, tente ser um escravo no Egito por algum tempo. You think you've got problems? Você acha que você tem problemas? Go over and be a slave in Egypt. Vai ser um escravo no Egito. Was Joseph a victim? José era uma vítima? No. Não. Pretty soon he was running his master's whole household. Em breve, ele estava dirigindo toda a casa do seu senhor. Did God reward him for his faithfulness? Deus recompensou ele pela sua fidelidade? No. Não. Pretty soon he was falsely accused by the master's wife. Em breve, ele foi acusado falsamente pela esposa do seu And the senhor. master threw him in prison. E o seu senhor o lançou na prisão. If you think your life as a slave is difficult, Se você acha que a sua vida como escravo é difícil, you try being in an Egyptian prison. tenta entrar numa prisão egípcia. Makes our prisons look like the Hilton. Parece que as nossas prisões são o Hotel Hilton. He sat in that prison 13 years. Ele ficou naquela prisão 13 anos. Was he a victim? Ele era uma vítima? No. Não. Pretty soon he was running the whole prison, Em breve, ele estava tomando conta da prisão inteira, ministering to the people in the prison, ministrando para as pessoas na prisão. who when they were released probably forgot all about him. Aqueles que quando eram soltos se esqueciam dele. Did God reward him? Deus o recompensou? He left him there to rot for 13 years. Ele deixou ele lá apodrecendo durante 13 anos. And in due time, Mas no tempo certo, God raised him up. Deus o levantou. When the brothers came back, Quando os irmãos voltaram, and Joseph was in a position of royalty, e José estava numa posição de realeza, he could have gotten even. ele podia ter se vingado. Boy, this was his time for revenge. Esse era o tempo de vingança dele. But what did he say to them? Mas o que é que ele disse para eles? He said, don't be afraid. Ele disse, não tenham medo. You didn't send me to Egypt. Você não me mandou para o Egito. God did. Deus me mandou. You're mad at God? Você está com raiva de Deus? You're right. Você está certo. He allowed it to happen in your life. Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida. You've got no right to be angry at God. Mas você não tem direito de estar com raiva de Deus. So the key to being set free Então a chave da libertação is you have to make a couple of decisions. é que você tem que fazer algumas decisões. You have to decide Você tem que decidir why you're serving God. por que você está servindo a Deus. If you're serving Him in order to get anything, Se você está servindo a Ele para conseguir qualquer coisa, nothing will ever be enough. nada nunca vai ser o suficiente. I have people calling me day in and day out, Eu tenho gente que me liga todos os dias, wanting me to pray for them. querendo que eu ore por eles. They have such problems in their life. Eles têm tantos problemas nas suas vidas. And I want to say, look, isn't salvation enough? E eu quero dizer, vem cá, salvação não é o suficiente, But it's not. mas não é. Eternity in heaven isn't enough. Eternidade no céu não é o suficiente.
You want your children saved. Você quer que seus filhos sejam salvos. You want your finances. Você quer suas finanças. You want your health. Você quer a sua saúde. You want your husband to do what you want him to do. Você quer que seu marido faça o que você quer que ele faça. You want your wife to become Miss America. Você quer que a sua esposa se torne a Miss América. You know what I'm talking about. Você sabe o que eu estou falando? That's number one. Why are you serving God? Isso é número 1. Por que você está servindo a Deus? Number two, Número 2. you have to acknowledge that God has the right to permit anything in your life. Você tem que entender que Deus tem o direito de permitir qualquer coisa na sua vida. He doesn't owe you anything. Ele não te deve nada. And He certainly doesn't owe you an explanation. E certamente Ele não te deve uma explicação. Forget about asking the why questions. Esquece de perguntar os porquês. God is not interested in answering why. Deus não está interessado em te responder porquê. And lastly, you have to make a free will choice E em último lugar, você precisa fazer uma escolha própria. that you are no longer going to be a victim. Que você não vai mais ser uma vítima. You see, there's a problem with being a victim. Sabe, tem um problema em você ser uma vítima. Being a victim feels so good. Ser uma vítima é tão gostoso. When you're a victim, Quando você é uma vítima, you have the right to feel sorry for yourself. você tem o direito de sentir pena de você mesmo. And better yet, E ainda melhor, when you're a victim, quando você é uma vítima, you have the right for other people to feel sorry for you. você tem o direito de ter outras pessoas com pena de você. And when you're a victim, E quando você é uma vítima, you have the right to make excuses for yourself. você tem o direito de fazer desculpas para você mesmo. Well, I can't do that because I've been hurt. Eu não posso fazer isso porque eu fui machucado. God knows it's not strong enough. Deus sabe que eu não tenho força suficiente. The scripture says all things are possible through Jesus Christ. As escrituras dizem que todas as coisas são possíveis por Jesus. When you're a victim, you have the right to gain other people's attention. Quando você é vítima, você tem o direito de ter a atenção das pessoas. Oh, Pastor, pray for me. Oh, pastor, ora por mim. Lay hands on me. E põe as mãos sobre mim. Pay attention to me. Presta atenção em mim. And no prayer is ever enough. E nenhuma oração é suficiente. And no attention is ever enough. E nenhuma atenção é suficiente. You always want more. Você sempre quer mais. It's sin. É pecado. It's sin. É pecado. Tell me something. Where would we be today if Jesus Christ was sitting in heaven feeling sorry for himself because he was crucified? Me diga uma coisa, onde nós estaríamos hoje se Jesus Cristo estivesse sentado no céu, se sentindo pena de si mesmo porque ele foi crucificado? We'd be in trouble, wouldn't we? Estaríamos em problemas, não é? If Jesus was still a victim, Se Jesus ainda fosse uma vítima, we'd be in trouble. nós teríamos problemas. You are required to forgive those who have hurt you. Ele requer que você perdoe aqueles que te machucou. 4 steps to forgiveness. 4 passos ao perdão. Step 1. Passo 1. You forgive as an act of your free will. Você perdoa como ato de livre-arbítrio. You never forgive because you feel like it. Você nunca perdoa porque você sente em perdoar. Trust me, I'm an expert in this. Confie em mim, eu sou a especialista nisso. I've had a lot of practice. Eu tenho muita experiência. I've never forgiven because I wanted to. Eu nunca perdoei porque eu queria perdoar. I forgive because I choose to. Eu perdoo porque eu escolho perdoar. Step 2. Passo 2. When we forgive someone, Quando nós perdoamos alguém, we give up any right to getting even. nós desistimos de todo o direito de vingança. Vengeance is mine, saith the Lord. A vingança é minha, diz o Senhor. Step 3. Passo 3. We are required to forgive others as God forgives us. Ele requer que nós perdoemos os outros como Deus nos perdoa a nós. And when God forgives our sins, E quando Deus perdoa os nossos pecados, where does the scripture tell us He puts them? onde que a Escritura diz que Ele os lança?
into the sea of forgetfulness. no mar do esquecimento. So you no longer have the right to continue to think about and remember what has been done to hurt you. Então você não tem mais o direito de continuar pensando e se lembrando o que foi feito para te machucar. You are required to discipline your thoughts and take them captive to Jesus Christ. Ele requer que você discipline seus pensamentos e os leve cativos a Cristo Jesus. And step 4, when you do this, E passo 4, quando você fizer isso, then God will heal you. então Deus vai te curar. Now the Lord Agora Deus has promised me me prometeu that He is willing to heal you tonight. que Ele está disposto a te curar nessa noite. He will start the process. Ele vai iniciar o processo. It's not going to happen in one night. Não vai acontecer em uma noite. You're going to have to walk it through. Você vai ter que caminhar no processo. But it will start tonight. Mas vai começar nessa noite. So you have to make a choice. Mas você precisa fazer uma escolha. You have to ask God to forgive you for your anger toward Him. Você precisa pedir a Deus que te perdoe pela sua raiva dele. You have to acknowledge that God is. Você tem que entender que Deus é. And you are His creature. E que você é sua criatura. And you have to give up asking God why. E você tem que desistir de perguntar para Deus por quê. And you have to forgive those who have harmed you. E você precisa perdoar aqueles que te feriram. And you have to be willing to accept that Jesus paid in full on that cross for everything that's been done to hurt you. E você precisa estar disposto a aceitar que Jesus pagou por tudo naquela cruz que foi feito para te machucar. And I have to tell you something. E eu preciso te dizer algo. Many of you have built walls around your heart Muitos de vocês construíram muros em torno do seu coração. because you're not going to let anybody get close to you again. Porque você não vai deixar que ninguém se aproxime mais de você. You're not going to let anyone possibly hurt you again. Você não vai deixar que ninguém consiga te machucar de novo. The Lord dealt with me on this 2 years ago. Deus lidou com isso em mim 2 anos atrás. I was attending a meeting with Tommy Tinney, Eu estava numa reunião com Tommy Tinney and the presence of the Lord was there. e a presença do Senhor estava lá. And the Lord spoke to me, E o Senhor falou comigo. and He said, "Child, E Ele disse, filha, your heart has been broken so many times o seu coração foi quebrado tantas vezes that you've grown calluses on your heart." que você criou calos no seu coração. He said, "And the problem is nothing can get in and nothing can get out." E Ele disse, o problema é que nada pode entrar e nada pode sair. He said, "I want you to give me permission to remove those calluses." E Ele disse, eu quero que você me dê permissão para tirar esses calos. I said, "Lord, but if I do, I'm going to hurt again." E eu disse, mas Senhor, se eu fizer isso, vai doer de novo? He said, "Yes, you are, E Ele disse, vai sim, but you are to endure, mas você deve suportar, just as my son endured." assim como meu filho suportou. There is no comfort in endurance. Não existe nenhum consolo em suportar. Jesus had no comfort on the cross. Jesus não teve nenhum consolo na cruz. He endured it. Ele suportou. Are you grieving? Você está se lamentando? Don't expect God to just wipe out all your pain. Não espere que Deus apague toda a sua dor. You have to walk through it. Você tem que passar por ela. You must endure. Você precisa suportar. But some of you have been grieving for years and years and years. Alguns de vocês já estão se lamentando há anos e anos e anos. Brothers and sisters, listen to me well. Irmãos e irmãs, me escutem bem. Your pain is real. A sua dor é real. Your pain is legitimate. A sua dor é legítima. You have good reason to hurt. Você tem bons motivos para estar doendo. But how long are you going to carry it? Mas por quanto tempo você ainda vai carregar? Are you going to go the rest of your life? Você vai carregar pela sua vida inteira? Are you willing to come forward Você está disposto a vir até a frente and make these choices e tomar essas decisões? and let Jesus start the healing process? E deixar que Jesus inicie o processo de cura?
Father, I just ask that you will touch hearts tonight. Pai, eu te peço que o Senhor toque nos corações essa noite. I thank you for the work that you promised you will do. Eu te agradeço pela obra que o Senhor prometeu que faria. Blessed Holy Spirit, speak to your people Espírito Santo, fala com o teu povo and bring them to your altar, e os traz ao teu altar, because you are waiting to meet them porque o here. Senhor está esperando para encontrá-los aqui. And I thank you for it in Jesus. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. If you're someone Se você é alguém that needs to deal with your pain once and for all, que precisa lidar com a sua dor de uma vez por todas, come on down. venha até a frente.